Fala moçada, bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Riva Zoe aí trazendo mais uma videoaula para vocês. E hoje eu quero falar sobre um tema importante, já que a gente já passou da fase de abertura. Eu quero falar um pouco sobre o centro do tabuleiro e a mobilidade das peças, os valores das peças e também qual o melhor local para você colocar as peças, né? E porque uma peça ela é mais forte que outra peça em determinadas situações. Então, eu falei na primeira aula sobre o tabuleiro, e o tabuleiro ele é dividido em horizontais, verticais e diagonais, né? Teve até um amigo meu que brincou comigo porque eu falei que essa grande diagonal aqui eu chamei de carreirão, né? Porque eu passei um tempo jogando dama na minha vida e a gente sempre falava muito essa palavra carreirão, né? Eu peço até desculpa aí. Mas assim, se a gente for falar de uma forma profissional, né? Esse aqui é a grande diagonal ou grande carreirão. A gente tem outras diagonais, né? A grande diagonal, tem essa diagonal, tem essa diagonal e tem essa diagonal aqui também, para as casas negras. E, consequentemente, tem as mesmas diagonais para as casas brancas. Enfim, vamos começar a nossa aula aí, tá bom? Veja só, o tabuleiro de xadrez ele é como um campo de batalha, né? Nós temos, né, se você dividir, por exemplo, aqui, ó, nessa linha, se você imaginar essa linha aqui, você vai ver que existe um flanco esquerdo, né, e um flanco direito, né? Para você que está assistindo aí, um flanco esquerdo e um flanco direito. A gente chama isso de alas. A ala do rei e aqui a ala da dama. A gente também pode dividir o tabuleiro dessa forma, imaginando essa linha. Você vai ter essas quatro horizontais aqui, é o território do seu inimigo, né? No caso, você que está vendo aí, isso aqui é o seu território, e essas quatro aqui é o território do inimigo. Então você sempre tem que olhar para o tabuleiro como um território, uma área onde vai acontecer todo o combate. E por causa disso, existem locais que são bons e existem locais que não são bons, são inferior. Então durante uma partida de xadrez você precisa encontrar os melhores locais no tabuleiro para colocar suas peças. E a gente sempre fala, né, que xadrez se joga pelo centro. Então a gente busca ocupar o centro, né? E quais são as casas do centro? A gente tem, a princípio, essas quatro casas. Eu vou colocar 4 peças aqui, só para ilustrar melhor e você entender. Pronto, essas 4 casas aí são o centro principal do tabuleiro, tá? E ao redor dele, se você observar, ao redor dele tem um outro centro que não é tão forte quanto esse que essas 4 peças estão, mas é também muito importante, né? Então, numa partida de xadrez, você deve procurar levar todas as suas peças para o centro, porque se você ganhar centro, você tem vantagem de espaço, você tem melhor mobilidade para suas peças, você pode atacar ou defender com mais facilidade, né? E você vai sentir isso nas suas partidas de xadrez, que se você não lutar pelo centro, você vai ter dificuldade para movimentar todo o seu exército durante a batalha, tá? Uma coisa interessante da gente ver, por exemplo, falando um pouco ainda sobre o valor das peças,
Veja só. Esse peão, se ele estiver, esse peão que fica aqui no canto, por exemplo, ele só pode atacar uma casa. Ele joga para frente e ataca só uma casa. Já esse peão aqui, se você jogar ele 2 casas à frente, ele joga para frente, mas ele ataca 2 casas. Para você ver o grau de importância, tá? É melhor você utilizar os peões centrais do que utilizar os peões laterais. Eu não estou dizendo que não é para jogar com peão, é para jogar com todos os peões. Mas eu estou falando sobre a importância de você ter peça no centro. Porque se esse peão vem para cá, ele só ataca uma casa. Mas se esse peão vem para cá, ele ataca 2 casas do território do seu inimigo. Então, numa partida de xadrez, você deve jogar os peões para o centro, tá? Não só os peões, mas os cavalos, os bispos, as torres, a dama, o rei no final da partida. Todas as peças elas devem se mobilizar para o centro, né? E falando um pouco ainda sobre o valor das peças, né? Já que eu estou com o peão aqui, observe que ele só joga uma casa, né? E no valor comparativo das peças, o peão vale 1 ponto. Porque ele só joga uma casa, ele não tem outro lance para dar. Então o valor do peão é 1 ponto. Eu vou colocar ele aqui agora e vou pegar o cavalo e o bispo. Peão vale 1, tá? Existe muito debate aí entre o cavalo e o bispo. Quando eu aprendi a jogar xadrez, né, me disseram que os 2 valiam 3 pontos cada um. Só que com o passar do tempo, realizando alguns estudos e ouvindo alguns especialistas, eu aprendi que o bispo, ele é melhor que o cavalo, ele é mais forte que o cavalo, tá? Em determinadas situações de uma partida de xadrez, né? Também ele não é melhor em todas as situações, é em algumas situações. E a prova disso, de que um é melhor que o outro, a gente tira da seguinte forma. Se eu pegar o cavalo e colocar ele aqui no centro do tabuleiro, né, e a gente deve jogar o cavalo para o centro, você vai ver que nós temos 8 lances de cavalo. Essa casa, eu vou marcar aqui. Para facilitar a sua visualização aí das casas. O cavalo ele pode tomar qualquer um desses peões. Então eu tenho 2, 4, 6, 8 peões aqui. O cavalo no centro do tabuleiro ele pode jogar para 8 casas, para frente, ou para trás, ou para o lado, tá? Se eu pegar esse cavalo e colocar ele no canto do tabuleiro, eu só tenho 4 casas para jogar. E aí você vê o que? É melhor eu ter um cavalo no centro do que eu ter um cavalo no canto. Isso mostra a importância do centro. Aumenta a mobilidade de peça do cavalo. Então um cavalo no centro, ele tem 8 casas onde ele pode jogar. Se eu pegar um bispo e colocar no centro, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O bispo no centro, ele tem 13 casas para jogar. Por causa disso, né, nós entendemos que o bispo ele é superior ao cavalo no centro. Né? Se ele estiver em outro lugar, a quantidade de casa diminui. Mas se a gente colocar no centro, o bispo é superior ao cavalo. E é bom lembrar, né, já que a gente está falando entre bispo e cavalo, a gente precisa entender o seguinte. O bispo ele não salta bloqueios de peões, né? Se eu tiver uma linha de peões assim, o bispo ele não pode saltar sobre esses peões, enquanto que o cavalo ele pode saltar entre os peões. Então o que é que acontece? A gente entende o seguinte aqui. Num jogo fechado, numa partida onde tem muitos peões formando lá as barreiras, o cavalo é melhor do que o bispo, porque ele vai saltar
as barreiras de peões. Num jogo fechado, volto a dizer, o cavalo é melhor que o bispo porque ele pode saltar bloqueios de peões. Mas em uma partida aberta, que não tenha bloqueio de peões, o bispo é superior ao cavalo, porque ele chega mais rápido aonde ele quer. Provavelmente o cavalo tem que dar, se você observar aqui, ó, um lance, 2 lances para chegar aqui, enquanto que o bispo já chega com um lance só. Né? Então, quando você estiver jogando, se a sua partida for uma partida que não tenha bloqueios, guarda os bispos, né? Mas se tiver bloqueio, guarda os cavalos, porque você vai precisar para saltar barreiras de peões. Sendo assim, o peão vale 1 ponto, o cavalo vale 3 pontos e o bispo vale 3,5 pontos. Beleza? A torre, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enquanto que o bispo ele tem 3, 6, 9, 13, a torre tem 14 casas no centro, onde ela pode jogar. Isso torna a torre mais forte do que o bispo, e o valor dela é 5. A dama, no centro, ela tem os 13 lances do bispo, 3, 6, 9, 13, e os 14 lances da torre. São 27 possibilidades aonde a rainha pode se locomover, ela estando no meio do tabuleiro. Por causa disso, a rainha vale 10 pontos. Então, relembrando, o peão vale 1, o cavalo vale 3, o bispo vale 3,5, a torre vale 5 e a dama vale 10. O rei, a gente sabe que ele não sai do tabuleiro, nenhuma peça pode tomar o rei, o valor dele é inestimável, porque a única forma de conquistá-lo é através do checkmate. Então o valor do rei é inestimável, ele é mais importante do que qualquer outras peças que você tenha. Ok, beleza? Então, pessoal, é isso, a aula de hoje, falando um pouco sobre o centro, a importância das peças no centro e a mobilidade, né, e a velocidade que essas peças podem jogar quando elas estão no centro. Qualquer dúvida aí, vocês podem comentar aí embaixo aí, falar, né, o que pensa, o que acha. Eu estou aceitando sugestões para novos vídeos, né? E você não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, assinar o canal e divulgar esse trabalho aí, tá bom? Em breve, novos vídeos para vocês. Um abraço, pessoal.